Eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, dia 1º de abril, terça-feira. Estamos no nosso café com fé e com muita palavra de Deus. Deixa eu trazer para vocês uma frase do John Owen. Olha só, John Owen. Ele disse assim: o pecado não pode ser morto sem a sensação de dor e perturbação. Por essa razão, Cristo comparou isso com o cortar fora a mão e arrancar o olho direito. Eu não sei se você entende, mas de uma forma bem rápida, bem sucinta, o John está dizendo o seguinte: o problema do pecado é que ele está intrínseco em nós. Ele faz parte da gente muitas vezes. Não estou falando daquele pecado que a gente considera grotesco de matar alguém, roubar, estuprar, não. Estou falando daquelas coisas que estão intrínsecas a gente, ao ser humano, ao nosso estado, sabe? Por exemplo, odiar alguém, invejar alguma coisa, se irritar com facilidade e acabar sendo tolo. Essas coisas que são intrínsecas no ser humano são os pecados que muitas vezes nos afastam de Deus. São aquelas coisas que a gente vive na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E são esses pecados que nós temos que arrancar fora. E é por isso que ele diz assim, que é a sensação de dor e perturbação, porque muitas vezes já faz parte até da nossa índole, faz parte da gente mesmo. Eu esqueci o nome que dá certinho, mas do nosso caráter. Só que não é para ser assim. As pessoas podem dizer assim: mas é mais forte que eu. Não é mais forte que você. Por isso, mesmo que doa e que te perturbe, arranque fora aquilo que te afasta de Deus. Porque se nós queremos nos aproximar de Deus, se nós queremos ir para o céu depois que morrermos aqui, nós temos que nos tornar santos, arrancar o pecado das nossas vidas. Mas se nós quisermos morrer e ir para o inferno, ou pelo menos nos iludir de que não vamos e vamos para um lugar intermediário, aí nós mantemos o nosso pecado. Mas eu te digo o seguinte: não corram risco, sabe? Tem muita gente que fala assim: mas se houver um purgatório, beleza, se houver, maravilha, se houver, ótimo, mas se não houver, faça de tudo para você garantir que a sua santidade vai te levar para o céu o quanto antes, tá bom? Essa frase do Owen é muito maravilhosa. O pecado não pode ser morto sem a sensação de dor e perturbação. Por isso que Jesus Cristo comparou com a dor de cortar fora a mão e arrancar o olho. Arranque o pecado da sua vida. Siga, viva em santidade. E assim nós vamos ter uma vida com Deus. Vamos fazer nossa oração para iniciar nosso período de meditação? Nosso café com fé de hoje? Senhor Deus eterno, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade de buscar ao Senhor enquanto podemos te achar e invocá-lo enquanto está perto. Pedimos que o Senhor faça com que cheguemos ao conhecimento da verdade. Aquela verdade que o apóstolo João citou no seu capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Faça-nos conhecer a verdade suprema, a tua verdade. Não aquela verdade que me convém, aquela verdade que me massageia o ego, ou que me permite ser como eu quero ser, mas a verdade que me faz ser como o Senhor quer. Aquela verdade que me faz ser um cristão, alguém parecido com Cristo, um pequeno Cristo. Faça-nos conhecer a verdade para que possamos vivê-la integralmente, plenamente, Senhor, e então possamos alegrar o teu coração. Desde já, Senhor, é o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos hoje fechar o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, e vamos inaugurar o segundo livro do profeta Samuel, capítulos 1 e 2. Depois vamos partir para Atos, capítulo 9. Por isso, para começar, já deixa o seu like, seja ele um joinha, seja um coraçãozinho, já me abençoou com o seu like, compartilha este vídeo e comenta, tá bom? Me diz o que você achou dessa frase do John Owen, se você gostou, o que você entende dessa frase, tá bom? Vamos partir para a nossa leitura? Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquizua.
o combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse ao seu escudeiro: pegue a sua espada e me mate antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e os seus 3 filhos, o seu escudeiro e os soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e os seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram a sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo dos seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Bet-sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-sean, baixaram do muro os corpos de Saul e de seus filhos e levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Aqui nós fechamos o primeiro livro do profeta Samuel e vamos inaugurar o segundo livro de Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Ziclag. No 3º dia apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. "De onde você vem?" perguntou Davi. E o homem respondeu: "Escapei do acampamento israelita." "O que aconteceu?" disse Davi. Conte-me como foi a batalha." "Todo o nosso exército fugiu do conflito," disse o homem. "Muitos morreram, e Saul e seu filho Jonatas também estão mortos." "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" perguntou Davi. E o homem respondeu: "Aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado sobre a sua lança, enquanto os carros de guerra e os cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, ele gritou para que eu me aproximasse dele. 'Aqui estou, Senhor,' eu lhe disse. E ele perguntou: 'Quem é você?' E eu respondi: 'Eu sou um amalequita.' Então ele me suplicou: 'Venha cá e me mate, pois a dor é terrível e eu quero morrer.' Então eu o matei, pois eu sabia que ele não sobreviveria. Em seguida eu tomei a sua coroa e o seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu senhor." Quando ouviram a notícia, Davi e os seus homens rasgaram as suas vestes. Lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, bem como pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: "De onde você é?" Ele respondeu: "Eu sou filho de um estrangeiro, um amalequita que vive em sua terra." Então Davi perguntou: "Como é que você não teve medo de matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe ordenou: "Mate-o." O soldado feriu a amalequita com sua espada e o matou. Davi disse: "Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor." Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como o Cântico do Arco e está registrada no livro de Jazar. "Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os valentes!
Não contem essa notícia em Gate. Não a proclamem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó montes de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava. A espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas. Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, eram mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha. Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas, como eu o estimava. Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, estão mortos, despojados de suas armas. Capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com as suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabe e Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, eu peço que continuem a ser fortes e corajosos, e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser o seu novo rei. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Maanaim. Ali, proclamou Isbosete como rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e sobre todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim até Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe: proponho que alguns dos nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, disse Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada, um no lado do outro, e todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Elcate Azurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço sem perdê-lo de vista.
Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: é você, Azael? Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner o advertiu: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia encarar seu irmão Joabe? Azael, porém, se recusou a dar meia volta e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás de uma lança, que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão, e todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído e morto. Então Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que os seus homens parem de perseguir os seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado. Pois se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e os seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel. E a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus homens recuaram pelo vale do Jordão. Atravessaram um rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Mahanaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltava apenas 19 homens, além de Azael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Agora vamos para o livro de Atos, capítulo 9. Vamos lá? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois eles ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu, cego, por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: vá até a rua direita, a casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: ó Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo a teu povo, ao povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, lhe disse: vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus,
que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Uai, mas não era este homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Eles se perguntavam. E não veio aqui justamente para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, porque não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo havia visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia na cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se, arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: Por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas, que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a se levantar. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje. Se você chegou até esses 24 minutos de vídeo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu não estou te agradecendo porque isso me faz algum bem. Me faz bem saber que as pessoas estão lendo a Bíblia ou estão acompanhando a leitura bíblica. Eu sei que muita gente não tem tempo para parar e ler. E eu sei que muitos estão ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo enquanto estão no ônibus, no metrô, alguns estão escutando enquanto estão dirigindo. A intenção é justamente essa, mas, por favor, não a minha voz, tá? Eu nem peço que você assista o vídeo, eu não espero que você assista, eu só espero que você escute, tá bom? Não precisa ficar olhando para essa cara feia, barbuda que eu tenho, não. Mas escute com atenção,
medite, tente entender. Se você ouviu alguma passagem e não entendeu, volte um pouco o vídeo, assista novamente, mas procure meditar na palavra de Deus. Faça anotações. Eu tenho feito anotações. Ontem eu preguei sobre o texto de Davi, quando as esposas dele foram sequestradas, dele e do povo. Faça anotações. Se você tiver dúvidas, pode me perguntar nos comentários. Se você gostaria de sugerir uma mensagem, irmão André, eu gostei disso aqui que você leu aí, você pode falar algo sobre isso, coloque nos comentários. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer enorme poder fazer comentários, poder ministrar algo do coração de Deus para sua vida, tá bom? Então é isso. Se você chegou a esses 25 minutos de vídeo, comenta aqui, tá bom? Que alegria ter você com a gente. Desejo que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, em nome de Jesus.